Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um react do canal Whirlpool Reage. Hoje vamos estar vendo Destino, nova trupe, Hugo do Block. Hugo, que eu acho que é um personagem interessante do Block. Não vou dizer que tipo, é o melhor, eu ainda gosto mais do Kaiser, porque eu gosto mais dessa parada toda de ter aquele que vem do nada e que montar o Império. E eu gosto muito desse tema do ego frágil, de meio que se quebrar por completo, mas ao mesmo tempo ainda tipo apanhar forças do fundo do poço para se reerguer. Mas o Hugo também é interessante nesse sentido de da lógica dele, né? Dessa parte de se a tua habilidade ela é proveniente para um sítio, porque é que tu te esforças realmente para chegar em outro sítio que não o que tu realmente serias bom em concretizar. E meio que ter essa parte de gostar de ver todo mundo de certa forma alcançar o seu máximo, mas o seu máximo no que eles foram meio que, entre aspas, criados para serem para fazer, né? E como alguém que no geral é muito à base de lógica e tem por enquanto o seu desenvolvimento todo baseado em meio que uma lógica dele, vai ser interessante ver como é que o Mano Semal vai trazer ele para uma música. Mas também eu acho que eu ainda não vi muito como é que está o jogo depois que eu meio que dei a rushada para a música do Unirap. Eu não acho, tipo assim, pode ser que tenha spoiler para mim, pode ser que tenha spoiler, mas eu não acho que vai até, porque normalmente o Semal não é o tipo de pessoa que coloca spoiler, então eu vou tomar o risco e ver a boa música. Então, bom, é isso aí, né? Inscreva-se no canal quem não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações do canal, deixem um like, compartilhem, hypem para ajudar este vídeo a chegar a mais pessoas. Na descrição vai ter o canal do meu mano Ismael, o canal Nova Tropa, juntamente com a música, vejam primeiro por lá e quem já viu pode acompanhar depois o react comigo. Bora! Ismael. Esse pode ser uma engrenagem, né? Seu dom, porque tentar ser bom do que não nasceu, busca a perfeição. Tom, notas fora do tom, a sua posição ela não é aí, busca a perfeição. Destino não dá pra mudar, as engrenagens giram pra onde elas deveriam girar. A natureza cria os dons, e se você vai usar ou não, é o que diferencia os bons. Essas como peças encaixam em sua posição. Se é claro pra mim, porque pra você não. O segundo lugar é pra quem não pode, é pra quem sabe onde está o gol. É foda, mano. Eu acho engraçado também que, vamos dizer assim, ele tem toda essa parada. Eu acho engraçado como, obviamente depois que a música do Unirap lançou, meio que eu gostei pra caralho. Eu provavelmente vi essa porra daquela música do Unirap, mas 500 vezes essa aqui já está tipo tão boa quanto na minha visão. Ela realmente está conseguindo passar a vibe do Hugo. Mas eu acho engraçado como muito canal do React normalmente vê o Hugo com uma olhar mais, vamos dizer assim, muitos não chegam a interpretar realmente o porquê o Hugo, né? Só tipo, no momento em que alguém, entre aspas, desafia o sonho de alguém que está querendo se esforçar, automaticamente colocam o título de arrogante na pessoa. Quando necessariamente arrogante não é a palavra certa para o Hugo, afinal ele só pensa com lógica numa questão de
tu poderias ser melhor fazendo outra coisa. Por que estás a te esforçar para realmente jogar em algo que tu não és tão bom quanto tu poderias ser na outra parada? Porque é interessante ver essa parada de como é que as pessoas normalmente reagem a alguém que, vamos dizer assim, não concorda necessariamente com o esforço vence a qualquer momento, um gênio. Porque no final tem também a parada de que às vezes uma pessoa não quer parar a meio que chegar a pensar no ponto de o esforço vence até que o gênio começa a se esforçar. Aí como é que vai o esforço da pessoa que em teoria não tem talento? E muitas vezes tem essa parte do ser humano querer, vamos dizer assim, desafiar a ideia de que tudo é possível. E por isso é que eu acho que muitas pessoas acabam interpretando o Hugo de maneira errada, né? Meio que já indo contra ele, e entre aspas, não gostando dele e colocando ele como arrogante. Eu acho interessante meio que o autor ter a parada de realmente colocar o Hugo. Acho que o Hugo é um personagem que ele é necessário para a obra. Agora, eu espero que o autor, eu não sei como é que está a partida, mas eu espero que o autor não faça essa partida ser uma partida ganha, né, para o Izagi. Eu espero que eles percam essa partida inicialmente. Por que será que é difícil jogar assim? Por que será que é difícil jogar como rim? Mas que tal mudar a posição? Afinal tudo se encontra na sua visão, ei. Tenha compreensão, no sistema você nunca passou de uma... Você não nasceu pra isso, cada um foi desenhado para o seu serviço, ei. Você não percebeu, tenta se encaixar em quadros, você não nasceu pra jogar. No ataque é necessário você nascer igual Loki ou Rin. Você nasceu igual a mim. Seu lugar é no meio, não é porque você quer, ei, oh, oh, a natureza quer. Eu acho que como um todo, normalmente as músicas de personagem bloco nesse sentido assim mais interno, normalmente eu tendo a não gostar tanto. Mas eu acho que o Hugo ele é diferencial nesse sentido porque ele é pela própria, vamos dizer assim, o próprio seguimento dele, essa própria lógica dele, eu acho que ele consegue trazer realmente uma vibe que combina mais para este tipo de música do que a maioria dos jogadores, que normalmente eu tendo a dizer que não combinam tanto. E ficou muito bem na voz do Sumal em si, toda essa parada do destino e tipo, não tem, ficou muito, tipo, dá para dizer que se calhar ficou muito no mesmo tema? Dá, mas no final é o tema que gira em torno do Hugo e não tem muito como escapar disso, tá ligado? Então, é uma música que combina com o Hugo, faz sentido com o Hugo, é uma música maneira. Eu ainda acho que, eu não sei se eu prefiro a Doninha Rap. Tipo, para mim acho que elas estão empatadas mais ou menos no mesmo nível para mim ainda. A do Annie Rap e a do Nova. Teria que ouvir mais as duas para eu realmente ter uma ganhadora na minha cabeça. Pelo menos agora ouvindo eu não tenho uma concreta. Mas uma coisa que eu digo é, eu acho muito corajoso da parte do autor realmente colocar um personagem como o Hugo na série, né, no mangá. Porque, no geral, o Hugo é um personagem que, obviamente, por ter essa... visão de mundo completamente diferente, oposta ao próprio Blue Lock, né? No sentido que o Blue Lock é simplesmente
vocês todos podem ser os melhores, vocês têm que querer ser os melhores, não importa como, vocês vão atrás do golo a todo momento. Enquanto que o Hugo, ele é literalmente uma parada que cada um nasceu para a sua função, cada um se adequa à sua função. Se cada um se adequar à sua função, eles vão ser os melhores naquilo que eles nasceram para fazer. Então, são meio que ideologias opostas, né? E que, como um todo, num sentido lógico, a do Hugo acaba tendo mais lógica, né? Quando tu vais vir para a realidade e implementar na realidade. A do Hugo tem mais lógica, né? Nesse sentido de que o que é que tu vais meio que te esforçar para te adequares a uma posição quando se tu te esforçasses na outra posição onde tu já tens um dom maior para ser realmente uma peça mais importante, tu provavelmente farias a tua equipa chegar mais longe. E meio que toda esta parada realmente é uma conversa que faz sentido e que, obviamente, o Izagi não vai se curvar para a ideia do Hugo, então vai ser difícil o autor arranjar uma solução satisfatória. Que é isso, esse é o ponto que eu acho corajoso do autor, para a autora, não sei como é que é, mas arranjar uma solução satisfatória aqui vai ser difícil para caralho na minha visão. E obviamente eu acho que não deve ser arranjada nesta primeira partida. É algo que deve ser desenvolvido tipo com uma derrota nesta primeira partida e ser montado até uma revanche, na minha visão. Mas é algo que vai ser interessante de acompanhar. E se bem feito, vai ser, na minha visão, a melhor saga de Blue Lock. Mas, obviamente, se bem feito, né? Aí eu quero ver como é que vai acabar, como é que a autora vai acabar desenvolvendo isso lá para a frente. E eu espero que não seja desenvolvido em 3 capítulos agora, por favor. Bom, eu já disse a minha opinião em relação ao Hugo e ao que ele traz em relação ao Izagi. Deixem as suas opiniões em relação à relação deles aí nos comentários. E também em relação à música. Acham que o meu mano Ismael trouxe a música do Hugo? Trouxe o Hugo para a música como um todo? Deixem as suas opiniões aí nos comentários. E deixem também as sugestões aí de outras músicas ou vídeos que eu poderia trazer aqui para o canal. E com isso, venham também aí na descrição que vai ter o meu canal de lives. Eu agradeço muito a quem puder passar por lá e dar apoio em alguma outra live, que eu faço lives todos os dias. E nos vemos em outro vídeo, outro react ou então outra live. Fui!